Nós vamos estar ouvindo com muita atenção o seminarista Gabriel, trazendo a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Deus abençoe, meu irmão. Graça e paz, meus irmãos, que alegria darmos continuidade ao nosso culto dessa noite, que até agora, pelo menos para mim, eu tenho certeza que para os irmãos também tem sido uma benção. E nós nos alegramos em poder, como igreja reformada, dando ênfase a este trecho final dos nossos cultos, enfatizar então a pregação da palavra. Mas a palavra não começou agora. A palavra já começou a ser explanada desde o princípio do culto. É assim no culto reformado. Ela já começa a ser proclamada nos cânticos. Por isso você observa que na nossa igreja nós temos aqui o embasamento bíblico de todos os cânticos que nós entoamos, também nos hinos e também nas orações, nas leituras que foram feitas. Quero convidar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, você que nos visita nessa noite, para refletirmos na palavra do Senhor, no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso número 6. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso número 6, um texto muito conhecido de todos, e que fala sobre esta fome e sede de justiça. Mateus, capítulo 5, verso número 6. Vamos ler em uma só voz esse texto, esta porção do Evangelho. Mateus 5, verso número 6. Vamos juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Então, nós vamos hoje refletir nesse pequeno versículo apenas. Eu fiquei bastante tentado em fazer uma exposição de todas as bem-aventuranças, mas é tão rico esse texto que a gente pode se dar o luxo de, em cada pregação, nos aprofundarmos numa das bem-aventuranças, pois há muitos elementos aqui apresentados. Então, eu queria chamar sua atenção, meus irmãos, em primeiro lugar, para o fato de que muito se tem pensado nos dias atuais sobre justiça. Recentemente, essa última semana, foi reaberto o julgamento sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O que certamente, inclusive nós compartilhamos aí nas semanas que passaram na nossa igreja um material sobre isso, a posição reformada sobre o aborto, e nós somos terminantemente contra, pois entendemos, como está no Salmo 139, que a vida começa desde a concepção. Mas o fato é que voltamos os nossos olhos novamente, o que não tem sido raro, infelizmente, no nosso país, para a justiça dos homens. E temos observado com muita atenção o desenrolar e o protagonismo, que é, inclusive, prejudicial para a democracia, mas nós não vamos entrar aqui neste mérito. O que eu queria chamar a sua atenção é para este fator, esta palavra que, no nosso contexto atual, assume vários significados, mas para os ouvintes de Cristo, aqui no contexto do Sermão da Montanha, como também para a sua igreja, para nós que damos prosseguimento à sua obra, tem outro significado. A justiça aqui referida não é a justiça dos homens, tampouco a justiça de homens togados, que estão ali por decidir o destino de uma nação, quem sabe, mas nós estamos aqui falando de outra justiça, e para isso que nós queremos chamar a atenção dos irmãos para meditarmos nessa noite. É interessante que no curso das bem-aventuranças aqui, se você acompanhar desde o verso número 2, aliás, do verso número 3 em diante, a bem-aventurança que vamos refletir nessa noite, que é ter fome e sede de justiça, é exatamente aqui a quarta bem-aventurança mencionada. As três anteriores são muito interessantes porque, depois de falar aos seus ouvintes, Jesus, no caso, que o homem é feliz, é sobremodo feliz. Aqui a palavra no grego, bem-aventurado, é makaris, mais do que agraciado. É o significado na nossa tradução mais adequada. Este homem, makaris, mais que agraciado, é o que se conscientiza que é pobre de espírito. Quando ele começa no verso número 3, e por saber que ele é pobre, miserável, espiritualmente falando, sem Deus, ele chora por sua condição terrível. E essa é a bem-aventurança seguinte: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E essa condição só pode ser mudada pelo Senhor. E por isso o Senhor transforma
aquele que é humilde de espírito ou pobre de espírito, para então, diante da situação, vê-lo chorando, quando contempla a sua miserabilidade, e este então é tocado, é transformado pelo Senhor, que o faz manso. Faz dele um homem manso, e por isso é a terceira bem-aventurança. E agora você vê então Jesus aprofundando seu ensino aqui sobre este homem feliz, para falar que o homem feliz ele deve definitivamente buscar a justiça. Mas ele não é apenas um procurador ou um perseguidor da justiça de maneira simplista, mas ele é uma pessoa, um indivíduo que tem fome e sede de justiça. E aí tem uma diferença muito grande. Você pode ser um admirador da justiça, quem sabe, se labuta na área do direito ou de outra profissão, ou se gosta de acompanhar aí a TV Justiça. Eu nunca vi ninguém acompanhar, muito menos esses canais, mas ali estão então sendo apresentados para a nação, para os cidadãos, os julgamentos, as decisões que são então proferidas nos altos tribunais. Quando Jesus fala sobre justiça, e aqui, antes de passarmos aos pontos, é importante nós refletirmos no uso simbólico que ele dá de duas figuras extremamente próprias dos seus ouvintes, e como também nossa, que é a fome e a sede. Ele usa duas figuras conhecidas de qualquer ser humano. A fome aqui que ele menciona não é qualquer fominha, não é vontade de comer, mas é a fome de um faminto. Essa fome, assim como a sede de uma pessoa que está num deserto, trafegando por dias, e com a garganta seca e precisa saciar-se como um ato de sobrevivência. As palavras usadas aqui por Jesus denotam exatamente estas características. Não é apenas uma fome, uma vontade de se alimentar ou de beber e de ingerir água, mas é uma fome faminta e uma sede de saciar-se para a sobrevivência. E ela indica um desejo profundo pelo alimento e um desejo que se sobressai de qualquer outro. Pois quando você está por dias em privação de alimento, num jejum intermitente de muito tempo, você já não pensa mais nas outras coisas. E esta fome passa a ser, então, a sua prioridade número 1. Jesus quer apresentar este sentimento para este homem, esta mulher, este bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Ele não pensa de vez em quando na justiça. É a prioridade número 1 da vida dele. Como alguém que está faminto, como alguém que está insaciável. Imaginemos uma pessoa perdida num deserto, desorientada, exausta, o sol escaldante a queimando, e a sede e a fome se tornam insuportáveis. Ele anseia por água e comida, mas o seu corpo clama por sustento, só quer sobreviver. Nesse deserto árido dessa ilustração, essa pessoa vê um pequeno oásis ao longe, e já se brilham os olhos daquela pessoa. Com todas as suas forças, ela se arrasta na direção daquele oásis. A sua sede vai aumentando a cada passo. E ao chegar, encontra um riacho de água cristalina. E a sua sede é saciada. A sensação de alívio e de gratidão é indescritível. Eu posso ter certeza que os irmãos já experimentaram, de repente, algum dia visitando uma praia, ou caminhando por longas horas nas ruas, e quando já não aguentando mais a sede batendo a porta, e você então toma um copo de água gelada. A sensação de alívio, a sensação de descanso, de refrigério que você sente, ela é indescritível. Essa ilustração nos mostra a fome e a sede intensas que nós sentimos quando estamos em busca da justiça de Deus. E assim como aquela pessoa no deserto anseia por água, a nossa alma precisa, sendo nós discípulos verdadeiros de Cristo, ansiar pela justiça que só Ele pode nos fornecer. Nessa figura que Jesus usa da fome e da sede, é a justiça que é o alvo da fome e da sede, e não o alimento ou a bebida. O homem de Deus que é bem-aventurado, que é feliz, que é mais que agraciado, ele necessariamente tem que ser um homem que busca e que deseja ardentemente essa justiça. Mas que justiça é essa? É a pergunta que nós fazemos aos irmãos. E nessa mensagem, nós vamos explorar
4 realidades ou 4 alvos desta justiça divina pela qual nós devemos ansiar nas nossas vidas. A primeira justiça, ela é representada pela justiça divina. Nós precisamos ter fome e sede da sua justiça. E como nós falamos introdutoriamente, não da justiça de homens, muito pelo contrário. A fome e sede de justiça precisa ser pela justiça divina, porque a justiça que devemos buscar é a dele, a que está de acordo com os princípios e os mandamentos de Deus. Veja comigo o texto que se encontra no Salmo de número 119, que está aí projetado, verso de número 172. Diz assim a palavra de Deus: a minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. O Senhor é o justo juiz, é o reto juiz. E todos os seus mandamentos são justos. É esta justiça que precisa ser procurada, que precisa ser almejada, que precisa ser perseguida, que precisa ser alvo da tua fome e da tua sede constantemente. O reformador João Calvino, em sua obra As Institutas da Religião Cristã, ele destaca que a verdadeira justiça ela é apenas encontrada em Deus e na sua vontade revelada, que são as Escrituras. Não se pode encontrar justiça divina em nenhum outro lugar, senão em Deus e na sua verdade revelada, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muitos de nós têm envidado todos os esforços possíveis e impossíveis, muitas vezes para pleitear a reparação de um dano que você tem enfrentado, para, quem sabe, buscar a reparação de um dano alheio, de um parente, ou resolver uma situação da sua vida particular, e você vai precisar socorrer da justiça, mas saiba, meu irmão, minha irmã, que nem todos os esforços que você possa aplicar e desenvolver na sua vida vão atingir esse nível inatingível de justiça, que é a justiça de Deus. E é esta que precisamos procurar e desenvolver nas nossas vidas para sermos canais de aplicação dessa justiça divina na terra. É a justiça dele que nos ensina a ansiar por viver retamente. Por quê? Porque a sua justiça são os seus mandamentos. Quando nós somos alvo também da justiça dele, quando nos justifica em Cristo Jesus para a salvação, nós somos então feitos novas criaturas. E por isso nosso proceder é diferente. A nossa realidade de vida agora é nova, como Paulo fala aos Coríntios, dizendo que as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós precisamos ansiar viver retamente, mas de acordo com a justiça divina, a justiça de Deus, alinhando as nossas vidas com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. As implicações práticas disso, meus irmãos, é que nós passamos de pessoas que antes feriam a justiça de Deus antes da nossa conversão, para pessoas que agora se alegram em conhecer, praticar, promover a justiça de Deus. Antes nós desejávamos a todo custo bloquear os propósitos de Deus, entre aspas, porque não podemos, os seus planos não podem ser frustrados. Mas era o nosso anseio. Vão, inútil, mas era o nosso anseio. Nos colocar na direção de resistência. Mas agora nós não agimos mais assim, como zombadores, como desobedientes, mas agora somos os que desejam ansiosamente, temos fome e sede da justiça de Deus. Nós agimos, nos comportamos e trabalhamos para que a vontade dele seja feita em nossa vida e na sociedade. A promessa que ele nos dá aqui, ela é perene e é maravilhosa. Porque quando andamos em fome, quando andamos sedentos da sua justiça, ele nos diz que seremos saciados. Teremos então plenitude. Nós encontraremos certamente, meus irmãos, em Cristo, quando procurarmos a sua justiça e nada mais, a satisfação espiritual, a plenitude de uma comunhão, de uma vida ao seu lado. Tem muitos crentes nas nossas igrejas buscando a justiça humana em detrimento à justiça divina. Quando olhamos, inclusive, o exemplo de igrejas do primeiro século, como a igreja de Corinto, era uma igreja que estava levando as suas causas, as suas
os seus dilemas, as suas lides internas para juízes ímpios, humanos, e Paulo os adverte dizendo que isto era motivo de vergonha quando a igreja não conseguia resolver-se, tendo ela o juiz dos juízes, o supremo juiz de todas as coisas, e estava confiando as suas causas a juízes humanos, iníquos, envergonhando o evangelho de Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, entender que a nossa busca por justiça precisa ser a da justiça da palavra de Deus. E essa justiça ela é controvertida aos olhos do homem. Como falávamos ontem no nosso culto evangelístico em Águas Brancas, a pregação do evangelho é loucura para os que se perdem. É loucura para o mundo. Mas, Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Nós precisamos ter em mente que a justiça divina ela está em outro patamar, usando essa palavra que está na moda hoje. Ela está num patamar muito e deveras elevado. Ela nem chega perto, ou as sentenças humanas nem chegam perto do padrão de retidão de justiça do Senhor. E nós precisamos buscar imitá-lo nesta fome, nesta sede. Não ande com fome, com sede pela justiça dos homens, pois certamente e muito provavelmente, quando assim nós nos comportamos, nós na verdade estamos agindo com revanchismo, com desejo de vingança, com desejo de retaliação. Mas a justiça de Deus é diferente. Ele resgata o assassino e transforma. E aos olhos nossos humanos, a gente queria que a pessoa morresse a pior morte possível. Mas isso não repara a dor da vítima, não repara o sentimento do crime cometido, mas Deus vai lá e faz uma obra que aos nossos olhos é impossível, mas para Ele não há impossíveis. É esse Deus que transforma um mentiroso trapaceiro chamado Jacó num vaso de honra nas suas mãos, o pai das 12 tribos de Israel. É esse Deus que transforma um assassino. Se você não lembra desse fato, mas Moisés era um assassino. Não o Moisés da nossa igreja aqui, o Moisés, não é? Libertador de Israel. Ele matou um egípcio e fugiu para o deserto de Midian. Mas Deus vai atrás de um assassino. Ele mesmo, tentando a Deus, diz: não, mas eu não estou muito apto. Eu não sei falar, manda meu irmão Arão. Certamente um homem mais espiritual, um homem mais habilitado. E Deus olha e indaga a Moisés dizendo: mas quem fez a boca do homem? Para você dizer então para mim que não pode falar. Vai, teu irmão vai te ajudar, mas é você que vai, eu estou te chamando. Então a nossa fome, a nossa sede, meus irmãos, precisa ser pela justiça dele. Não deixe se levar por sentimentos que muitas vezes estão ligados à política humana, a ideologias de homens. O padrão da igreja precisa ser profético no sentido de estar isento a tomar posições A e B. Falo isso não apenas a título de posição eleitoral, posição política, mas em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos ser um reflexo, um testemunho vivo da justiça de Deus, agindo de maneira com os seus, agindo em conformidade com os seus mandamentos. Mas essa fome e sede de justiça não é apenas pela justiça de Deus. Essa aqui vai nortear todos os outros aspectos da justiça. Há também que se considerar que precisamos ter fome e sede de justiça nos nossos relacionamentos. O segundo tópico aqui que devemos considerar é a aplicação prática da justiça nos nossos relacionamentos. Jesus nos ensina mais adiante nesse capítulo 5 de Mateus, versos 21 e 20, versos 23 e 24, o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar, não é? Com o teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Jesus coloca mais adiante nesse mesmo Sermão da Montanha a importância da reconciliação. E só busca essa reconciliação a todo tempo, em todo momento, com a consciência santa, quem tem fome e sede de justiça. Olha só que riqueza. Você não tem fome e sede de justiça apenas na justiça divina, mas também nas relações. A justiça nas relações envolve perdoar e buscar o perdão
e promover reconciliação com aqueles com quem temos conflito. Jesus deixa muito claro aqui aos seus discípulos que de nada adiantará ofertar sacrifícios em seu nome, como ordenava a lei de Moisés, se antes você não tivesse resolvido com o seu irmão, com um problema pendente, com pendências. Ele diz: não venha para o meu altar com pendências. Não venha para prestar culto a mim. Esse era o culto aqui da antiga aliança, os sacrifícios. Não venha sacrificar perante mim com pendências. Sabe o que vai adiantar? Nada, só vai encher o teu ego de religiosidade. E era exatamente isso que os fariseus faziam. Prezavam pela forma, pelas aparências. E Jesus vai no fundo, no âmago do problema, para dizer: resolve o primeiro problema com teu irmão. Resolve com teu irmão. Sabe por quê? Antes de rituais, antes da cerimônia da lei, vocês têm que ser justos nos relacionamentos de vocês. Vocês precisam praticar justiça no amor que é desenvolvido entre vocês. Vocês não podem ignorar isso e achar que estão me agradando, como Deus vai denunciar na impureza dos sacrifícios ofertados por Israel, no contexto ali de idolatria, quando escreve por meio do profeta Isaías, dizendo que ele não se alimenta de sangue de bodes e de touros. E aquilo tudo para ele ali é sujeira. Chega com um aroma fétido de morte para ele. Porque ele não quer culto dessa forma. Nós precisamos praticar, meus irmãos, justiça nos nossos relacionamentos. A justiça que devemos ter fome e sede também se aplica nas nossas interações cotidianas, familiares, profissionais, na vizinhança. Nós precisamos tratar as pessoas com amor, com compaixão, independentemente de quem sejam. A justiça, aqui referida por Cristo em Mateus 5,6, não se limita à nossa relação com Deus, mas também diz respeito à nossa relação com o próximo. É por isso que no versículo 9 ele vai dizer aí, no mesmo sermão das bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ou seja, os que são promotores da paz. E o que promove a paz é o que está apregoando a reconciliação. Nós devemos buscar justiça nos nossos relacionamentos, tratando a todos com a justiça com a qual ele nos tratou. Existe sempre essa relação que nunca pode ser esquecida por nós enquanto igreja do Senhor. Lá na oração do Pai Nosso, no capítulo seguinte de Mateus, no capítulo 6, Jesus vai ensinar a oração que devemos simbolicamente fazer também. E ele diz, não é? Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como tens perdoado também, como temos perdoado aos nossos devedores. Existe uma relação de coerência, pois, sendo indignos, sendo inimigos da cruz de Cristo, sendo desobedientes, nós um dia fomos resgatados. Ele teve imensa e superabundante misericórdia para com as nossas vidas. E porque nós temos tratado os outros com juízo, de maneira desagradável, com arrogância, vaidade, com prepotência, quem sabe presunção, não temos esse direito, meus irmãos. Você precisa sempre levar consigo o seu passado bem vivo na sua memória. Não para que você fique depressivo ou deprimido com isso, mas para que você lembre quem você era e de onde Deus te tirou. Isso te ajuda a promover um relacionamento justo, um relacionamento que é pautado na justiça de Deus. Quando nós buscamos a justiça nas relações, nós estamos refletindo o caráter de quem Deus é. Porque Ele não nos trata pelos nossos méritos, mas pela sua graça. Nós precisamos nos comportar também com os outros, com os nossos irmãos, primeiramente, também com os de fora, de maneira justa. Ou seja, não considerando o que nos disseram, não retaliando as suas ofensas ou malferições, não retribuindo o mal com o mal, mas vencendo o mal com o bem. Pois ele é o príncipe da paz. E nós, como seus discípulos, precisamos ser chamados filhos do príncipe da paz. E para tanto, sermos também promotores ou promoventes desta paz nos nossos relacionamentos, tendo fome e sede de justiça nos relacionamentos. Em terceiro lugar, nós precisamos ter também fome
e sede de justiça para o mundo. A nossa fome e sede de justiça não pode se restringir apenas a Deus e ao nosso próximo, mas também diz respeito ao mundo. Ela não é apenas pessoal, mas a nossa fome e sede de justiça, enquanto os discípulos do Mestre, precisa ser global e também social. O texto lá do profeta Isaías, no capítulo 1, verso 17, diz assim: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Como seguidores de Cristo, meus irmãos, nós somos chamados a ser agentes da sua justiça no mundo também, promovendo igualdade, socorrendo os necessitados, lutando contra as injustiças praticadas, não nos reservando a lutar pelos nossos próprios interesses a todo tempo, mas também lutando as causas pelas quais Deus luta, chorando pelas coisas pelas quais Deus chora, sentindo a dor pelas coisas que também entristecem o nosso Deus. Ao fazermos isso, nós cumprimos cabalmente o nosso papel como luz do mundo e sal dessa terra, porque aí a gente vai estar influenciando positivamente a nossa sociedade, e com isso, glorificando a Deus, que, segundo o nosso breve catecismo, é o fim principal do homem, a primeira pergunta: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Devemos entender, meus irmãos, que a misericórdia, a justiça a ser buscada com fome, com sede pelo crente, diz respeito também ao mundo, pois essa justiça desempenha um papel fundamental na sociedade. Jesus vai destacar isso em Mateus 5, verso 7, lá na outra bem-aventurança, quando ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordiosos são os que aplicam essa fome e sede de justiça para o mundo, agindo com misericórdia, agindo com a justiça do Senhor em favor dos que necessitam. A misericórdia não é apenas um ato de compaixão isolado, mas é também uma parte essencial da justiça divina. Ele é tão justo quanto é santo, mas se comporta misericordiosamente. Se não fosse assim, diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações, já estaríamos consumidos, exterminados da face da terra. Somente estamos aqui vivos, pregando o evangelho, vivendo a delícia de pertencermos ao reino de Deus, porque as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia não pode ser um ato apenas isolado. Deus nos chama para termos fome e sede de justiça para o mundo, para os outros, assim como Ele também foi um dia misericordioso conosco. Quando demonstramos fome, quando vivemos com sede de justiça para o mundo onde nós estamos inseridos, nós refletimos o caráter de Cristo e, em troca, recebemos a misericórdia de Deus. Pois esta é a promessa aqui da bem-aventurança. Felizes são os que praticam misericórdia, porque serão, então, também alvos desta misericórdia, alcançarão esta misericórdia. Meus irmãos, nós, alguns meses atrás, fizemos um trabalho que, até onde me consta, foi inédito aqui nesta igreja, mas não pode parar por ali. Um trabalho de ação social que colocou a igreja com relevância neste bairro, nesta localidade, e precisa ser repetido, e precisa ser objeto de todas as nossas forças de integração, pois assim nós estamos mostrando a Ananindeua, mostrando ao nosso bairro, a esta cidade, que esta igreja é comprometida e busca com fome, com sede, justiça também para a sociedade. Não se reserva apenas a ficar aqui num ambiente confortável, desfrutando das bênçãos do Senhor, mas está preocupado também, porque a igreja ela não está isolada, ela não é um ente à parte da sociedade, ela está acima por ser separada, consagrada, mas ela pertence ao mundo, ela não foi tirada ainda, embora ela tenha dupla nacionalidade, porque além de ser brasileira, no nosso caso, ela também tem e possui a nacionalidade do céu, a nossa pátria que almejamos ir. E em quarto lugar, meus irmãos, nós vemos ainda que
precisamos ter fome e sede de justiça em nossas próprias vidas. É importante que nós entendamos exatamente, pedir um auxílio aqui da Emanuele, eu acho que, não sei se acabou a pilha aqui. Kevin vai ajudar a gente. Além de buscar a justiça nos relacionamentos e no mundo, nós devemos também avaliar as nossas vidas pessoais. E o texto de referência aí, Salmo 51, verso número 10, nos explicita o mesmo sentimento que devemos ter também de buscar ter fome e sede da justiça para nós. Diz o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A gente não pode olhar só para Deus, para o nosso próximo, para o mundo e esquecermos de nós. A justiça de Deus precisa ser exercitada, aplicada na tua e na minha vida. Pois, diferente disso, nós vamos sofrer as consequências de estarmos sempre com o copo pela metade, nunca cheios, nunca transbordantes da presença de Deus nas nossas vidas. Jonathan Edwards, avivalista, afirmava que a justiça divina não é apenas uma questão de comportamento externo, mas começa com uma transformação interior, uma mudança de coração e uma nova inclinação para Deus. Nós devemos reconhecer, meus irmãos, as nossas próprias falhas diariamente. Precisamos nos arrepender e assim vamos estar buscando a justiça de Deus nas nossas vidas. Tendo fome e sede de justiça não apenas para os outros, para o mundo, para a igreja, para a sociedade, mas também para a minha vida. De que forma? Buscando ser justo. Rogando ao Senhor que crie em nós este coração que é puro e um espírito que é inabalável. Quando nós buscamos a justiça do Senhor nesse contexto, nós estamos debaixo da sua orientação para caminharmos uma vida de retidão nas suas veredas, nos seus caminhos, nas suas orientações. Ao tomarmos decisões, nós consultamos a palavra. Ao enfrentarmos dilemas e situações nas nossas famílias, nós procuramos aconselhamento pastoral da liderança da igreja, com irmãos que têm mais experiência e sabedoria. Nós caminhamos com humildade, nós caminhamos com uma pureza de olhar para o que é impuro e repudiar veementemente, de não rir com coisas sujas, de não estimular conversações vãs e que atacam e prejudicam a nossa vivência espiritual. Quem tem fome e sede de justiça para a sua própria vida, caminha como um salmista, com um coração contrito, com uma vida rendida diante do Senhor, almejando que este Senhor produza em nós fortalecimento da fé, produza em nós uma vida que condiga com a palavra que pregamos, pois a palavra que pregamos deve ser acompanhada também do exemplo que nós ostentamos, o testemunho de vida. Infelizmente, nos dias de internet, onde não se busca mais conhecer as pessoas com profundidade, não se busca mais desenvolver e estreitar relacionamentos físicos com as pessoas, vivemos numa efemeridade, num desenvolvimento de relações muito oblíquo ou superficial. E você pensa conhecer as pessoas, mas não conhece. Você olha pregações maravilhosas na internet do fulano e depois você vai descobrir que é uma pessoa desagradável, terrível. Você olha postagens maravilhosas de uma pessoa na internet, na sua página, no Instagram, no Facebook, ou seja lá o que for, e quando você vai examinar a vida dessa pessoa, é uma pessoa infiel, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa adúltera, é uma pessoa que não guarda a palavra de Deus. Mais do que postar, mais do que vociferar teologia, e escritos e autores, você precisa viver essa palavra na sua vida. Não adianta você estar nas eleições levantando bandeiras de princípios, de valores do reino, se nada disso é aplicado na tua vida. Não adianta. Aos olhos de Deus isso é vergonha. Deus se desagrada destes que se levantam com hipocrisia para serem os líderes que ninguém chamou, os que não são chamados, mas são oferecidos. Nós precisamos ter consciência, meus irmãos, de que é Ele que nos vocaciona e prepara e transforma. E precisamos praticar em nossas vidas uma justiça que excede muito
a dos escribas e fariseus. Ou seja, Jesus disse isso aos seus discípulos, querendo exortá-los ao quê? A quê? A viver uma vida que não seja exclusivamente de aparências, de sepulcros caiados, mas que seja uma vida de substância, de conteúdo, de prática, de fé que exala, de fé que não precisa nem ser dita, é observada, é constatável, porque é fruto da operação do Espírito Santo em nós, que faz-nos morrer cada dia mais para nós e vivemos para Ele. Queridos irmãos, à luz de Mateus 5, verso número 6, nós aprendemos, pode passar, que a justiça que o cristão deve perseguir não é apenas uma busca por cumprir regras exteriores, externas, mas é uma busca apaixonada por viver de acordo com os princípios divinos, resolver nossos conflitos de maneira justa e demonstrar misericórdia ao outro. Nós precisamos lembrar sempre, pode passar, que a fome e a sede de justiça devem ser dirigidas à justiça divina. Nós não podemos ter fome e sede da nossa própria justiça, como falamos. Precisamos ter fome e sede de justiça nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos não estão à parte da nossa prática da justiça de Deus. Nós precisamos entender que, agindo assim, desejando essa mesma justiça para o mundo e também para as nossas próprias vidas, nós vamos, enfim, e finalmente viver uma vida que reflita os valores do reino de Deus, contribuindo para a transformação do mundo pela justiça de Cristo. Muitas vezes as pessoas se indagam e afirmam, mas por que a igreja tem crescido tanto e a criminalidade ao mesmo passo? E até às vezes mais velozmente? Porque os evangélicos no Brasil têm se multiplicado de maneira exponencial a cada ano que passa, milhões e milhões de novos convertidos, e o mundo continua pior e piorando. Por quê? Porque não temos buscado aplicar essa justiça de maneira concreta, de maneira comprometida. E muitos de nós, embora frequentando as igrejas, com nomes inclusos nos halls de membros das nossas igrejas, frequentando e ansiando por leituras, por uma vida de aparências, não tem buscado viver essa justiça na prática. O renomado comentarista do Antigo e Novo Testamento, Matthew Henry, vai expressar que a promessa de sermos fartos, que é a promessa desta bem-aventurança de termos fome e sede de justiça, é para aqueles que buscam a justiça divina. Esses não ficarão desapontados, mas encontrarão plenitude de bênçãos espirituais em Cristo. Jesus termina essa bem-aventurança mostrando que a justiça não é uma coisa escassa. Por isso que ele fala, serão saciados. Esse saciamento, essa saciedade aqui apresentada, fala de fartura. Quem busca a justiça de Deus com fome, com sede, todos os dias, de maneira sincera, genuína, é saciado, ou seja, é contemplado com fartura da parte de Deus. Aquele que busca será farto, será saciado, será satisfeito. Eu tenho certeza que você já comeu um belo prato de comida quando estava com muita fome. E a gente às vezes até brinca, né? Com os sabores, dizendo que fica até difícil analisar quando a gente está com muita fome. Quando você está com pouca fome da justiça, qualquer coisinha já te surpreende. Mas quando você está com muita fome, com muita sede da justiça, você só pode se saciar com fartura. E é isso que ele nos promete. Como é bom nos sentirmos fartos, alimentados. Como aquela ovelha ali, representada no Salmo 23, que deita em pastos verdejantes. Sabe por que deita? Porque ela já se alimentou, ela está farta. Quando ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O entrelinhas desse texto nos faz refletir sobre a realidade da ovelha. Porque ela não deita naturalmente, só quando está saciada. Nós precisamos, como essa ovelha lá do Salmo 23, na linguagem simbólica, termos sede, mas tanta sede, mais fome, mas tanta fome, que precisemos nos fartar para nos saciar de verdade, para ansiarmos ter e viver a justiça de Deus nas nossas vidas. Pois assim nós não teremos nunca fome dela e tampouco sede.
Mas essa busca, meus irmãos, precisa ser constante. Você não tem fome e sede só um dia na semana, nem de vez em quando e nos feriados nacionais. Todo dia você precisa se hidratar, todo dia você precisa se alimentar. E todo dia nós precisamos também ter fome e sede da justiça de Deus. Que nós possamos seguir essa exortação de Jesus, buscando a justiça de Deus todos os dias, encontrando plena satisfação no nosso Salvador, porque Ele é fonte de toda a justiça e fonte de toda a plenitude. Queria pedir que você ficasse de pé nesse momento para orarmos e já fica então devolvida a palavra em seguida ao nosso pastor para o encerramento.